Vamos lá então, tudo bem? Boa semana para vocês. A gente vai fazer uma prática experimental de festa junina aqui para comemorar essa festa junina virtual aqui que os professores estão fazendo junto com vocês, com os alunos, e aí o professor se vestiu a caráter aqui. Essa nossa prática experimental aqui é uma prática experimental muito investigativa. Por que ela é investigativa? A gente vai tentar responder essa pergunta aqui. Você sabe por que o milho estoura e vira pipoca? Pipoca é uma comida típica, né, das festas juninas e julinas. A gente vai tentar responder essa pergunta aqui. Como sempre, né, o professor vai pausar o vídeo aqui e vai tirar ele aqui do canto para o vídeo não ficar tão pesado. E aí vou colocar lá para vocês no videozinho do YouTube. Só lembrando que no canal do YouTube, só lembrando que essa aula aqui vai valer para todas as salas, né? Uma prática experimental aí investigativa que vale para os primeiros, para os segundos e para os terceiros anos. Beleza? Então vamos lá. A gente tem então aqui uma explicação rápida, né? Qual que é o objetivo da nossa aula aqui? É responder essa pergunta, então uma prática investigativa. Essa simples prática experimental aqui vai servir para a gente como uma oportunidade, né, de entender um fenômeno que acontece, que é tão cotidiano, ainda mais nessa época do ano, de como é possível a gente aprender um pouco. Isso envolve questões relacionadas à física, à química e à biologia. Então a gente vai trabalhar aqui com conceitos de transformações, as relações entre pressão, temperatura e umidade e, obviamente, a questão envolvendo, né, a estrutura do grão de milho. Só lembrando, mais uma vez, essa atividade aqui vale para as semanas do dia 3 até o dia 17. E aí no final da aula, você vai poder realizar esse experimento na sua casa, né? Fazer então uma pipoca e desfrutar dessa pipoca, obviamente depois de responder as perguntas aqui que o professor vai propor para você. Então, a primeira pergunta para responder se o que leva então a pipoca a estourar é assim: primeiro, o que é a pipoca? A pipoca é um tipo de milho. Esse milho é de uma espécie específica. Essa espécie específica acaba sendo um pleonasmo, né? Essa espécie, ela é diferente do grão de milho que a gente utiliza lá para fazer canjica. O grão de milho para fazer pipoca, ele é mais arredondado, é esse que está aparecendo aqui no canto, ó. Esse está aparecendo aqui no canto é o grão de milho de pipoca. Por quê? Ele é mais arredondado e a gente vai entender por quê. Então ele é do gênero Zea, a espécie dele é mais, então Zea mais, e a variedade dele é essa aqui, Everta. Um pouco de etimologia, né, da história da palavra, da onde veio a palavra pipoca ou popoca no Pará, também é chamada como popoca, ou ainda pororoca. Então, ela vem de um termo do Tupi-Guarani, que quer dizer estalando a pele. E aí aqui já cabe uma explicação, né? A pele, na verdade, é essa casca aqui, ó. Então, a gente já sabe mais ou menos aqui o que é pipoca. Tem um pouco de história, né? De como surgiu, né? E como se descobriu, como a pipoca, a origem da pipoca. Aí tem um pouco de história aqui, né? A descoberta da pipoca é um pouco controversa ainda, mas tem relatos de que há 7.300 anos o milho já era cultivado, eles já tinham o conhecimento que se colocar esse grão de milho no fogo, é possível então esse grão de milho estourar e dar origem à pipoca, né? Aí tem algumas outras particularidades aqui, existem muito mais. O professor separou só 4 aqui para vocês. Então, sugiro que você pause o vídeo e dê uma lida nessas informações aqui, que fica a nossa aula fica um pouco mais rica. Aqui, ó, a gente vai dar um zoom e observar qual é a estrutura interna do grão de milho. Por quê? Porque ela é fundamental para a gente entender por que o milho vira pipoca. Todo grão de milho aqui, ó, ele tem 3 partes basicamente. Aonde fica o material genético, então é onde está aqui o embrião, o
endocarpo ou endosperma, que é essa parte aqui, e o pericarpo, que é a pontinha aqui, ó, a casquinha. Nesse endosperma aqui, a gente tem uma concentração, uma composição de água e de amido. Por que tem amido dentro da semente de milho? Amido, então, lá é a substância de reserva que o vegetal tem, então ele gasta energia para sintetizar esse amido. Como ele faz isso? Através da fotossíntese. Por que ele faz isso aqui? Por que ele coloca, então, amido na semente? Porque quando essa semente cair na terra e for germinar, o embrião que está aqui dentro, ele vai ter uma certa quantidade de nutrientes até ele conseguir desenvolver a raiz, o caule e as folhas para fazer a fotossíntese e sobreviver por conta própria. Então lá, ó, a diferença do milho de pipoca é que ele tem menos água, aproximadamente 14,5%. Algumas referências bibliográficas falam que tem de 12% a 16%. Então, além dessa quantidade de água misturada no amido aqui, ele tem uma casca. Essa casca aqui, ó, ela é mais resistente. Essa casca sendo mais resistente, quando a gente coloca esse grão no fogo, então essa água aqui ela vai sofrer um processo de vaporização, ou melhor dizendo, ela vai evaporar aqui dentro, aumentando a pressão interna aqui e rompendo a casca. Mas a gente vai ver isso através de vídeos e através do esquema aqui, é bem legal. Essas outras ilustrações aqui, tanto essa daqui quanto essa daqui, são simbologias ou representações do mesmo grão de milho. Então aqui a gente vai ver rapidinho aqui, ó, como funciona, né? O que acontece dentro da panela, só que aqui com o grão de milho em câmera lenta. Então vamos ver aqui. Viram lá? Então, quando há um aumento da temperatura, esse grão de milho, então a casca, ela armazena a água e o amido. Quando há um aumento dessa temperatura, a água ela vai aumentando de temperatura, então o grau de agitação das partículas vai aumentando e ela se torna um vapor. Quando ela se torna um vapor, ela se expande. Quando ela se expande, aumenta a pressão interna dentro do grão de milho e esse grão de milho ele rompe a casca. Quando ele rompe a casca, a água, junto com o amido que está gelatinoso, ao entrar em contato com o ar que está numa temperatura menor, forma uma espécie de uma espuma de amido, que é a parte branca da pipoca, que é aquilo que a gente come. Vamos ver mais um vídeo aqui, ó. Hoje o milho é uma das plantas mais cultivadas do mundo. De tanto sucesso, às vezes o grãozinho não cabe em si. Mas como acontece essa mágica? É que o grão de pipoca é formado por amido, água e uma casca dura. Quando a gente esquenta, a umidade se expande até romper a casquinha. O amido se funde com a umidade em pequenas bolhas gelatinosas e ploft! Estoura a pipoca Maria Sororoca. É um grão integral, tem 5 vezes mais fibra do que o alface.
e os nutrientes não se perdem no estouro. Mas atenção, depende de como se prepara. A maior preocupação é utilizar a quantidade de gordura necessária apenas para a produção, então não utilizar uma quantidade excessiva e, de preferência, não adicionar sal ou então usar com moderação, usar uma pequena quantidade. Sabia que os índios já estouravam pipoca no Brasil e na Cordilheira dos Andes? Então tá aí, mais um videozinho. Aqui o esquema, né, para mostrar, para que a gente consiga visualizar isso através de um esquema. Então até aqui, ó, o grão de milho. Quando a gente aquece o grão de milho, a temperatura vai aumentando. Essa água aqui que está dentro do grão de milho, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, então há uma mudança de estado físico, né? Ela evapora. Quando ela evapora, a pressão interna aqui, ó, se torna maior do que a pressão externa, ou seja, há uma pressão maior aqui que faz com que essa casca ela se rompa. Quando ela se rompa, essa mistura de água e de amido, ao entrar em contato com o ar, forma essa espuma aqui branca. Então lá, ao aquecermos o grão desse milho de maneira rápida, sua umidade interna é convertida em vapor. Num determinado ponto, a pressão estoura a casca externa, transformando a parte interna numa massa pouco consistente de amidos e fibra. Agora tem uma explicação textual aqui de tudo que o professor falou e de tudo que você viu no vídeo, só para complementar, né? O grão de pipoca, então Zea mais Everta, então gênero, espécie e a variedade, estoura porque contém mais água, entre 12% e 16%, e tem casca mais resistente que o milho comum. Isso a gente já falou também, você já viu no vídeo. Quando a semente é exposta ao calor, a temperatura mínima para que isso aconteça é de 170 graus Celsius, para que a água, então, a umidade interna que está junto com o amido, ela passe do estado líquido para o estado gasoso, essa água encapsulada vira vapor e se expande. A pressão é tanta que a casca se rompe. Somadas essas pressões, e aí é interessante, depois você vai pesquisar sobre isso, a questão de pressão de vapor e dessa unidade que está aqui, ó, a pressão de vapor de água e do amido chegam a 10 kg por centímetro quadrado, 5 vezes mais do que o pneu do carro. Interessante, incrível isso. Imagina só, ó. O que é essa unidade? É 10 kg por centímetro quadrado. Então, se você pegar uma régua, a sua régua aí, e fizer o desenho numa folha de 1 centímetro por 1 centímetro, essa é a área de 1 centímetro quadrado. Imagina uma pressão numa área como essa de 10 kg. Essa é a pressão que pode chegar dentro do grão de pipoca. É muita pressão mesmo. Por isso que está falando aqui, ó, é 5 vezes mais do que tem no pneu do nosso carro. Essa é uma unidade de pressão. Então, o que é a pressão? A pressão é uma unidade de força dividido pela área. Ou seja, a pressão é isso. Então, no primeiro contato, fechando esse parênteses aqui que o professor abriu para explicar a unidade ali, que é uma pergunta que vai estar lá no seu questionário. No primeiro contato com o ar, o amido gelatinoso no interior do grão solidifica-se e vira essa espuma branca que comemos. Caso a casca tenha algum tipo de furo, rachadura ou pouco vapor ou pouca umidade dentro dela, essa semente ela não explode, ou seja, forma o piruá. É o milho que não estourou. Então, por que forma o piruá? Ou porque na casca tem um furo e tem uma rachadura, ou então porque tem pouco vapor de água dentro daquela semente. Então, essa é uma explicação agora aqui textual. Então, depois de todas as explicações, para finalizar, a gente vai fazer uma avaliação, né, dessa prática experimental, uma prática experimental de investigação, uma prática experimental investigativa, e você vai ter lá 4 perguntas referentes a essa prática para poder responder, né, e mandar para o professor. Então, você vai dar uma pesquisada nos seus livros didáticos de Física, Química e Biologia e na internet, e aí a semana que vem o professor comenta as respostas com vocês aqui. Tudo bem? E aproveita, né, nessa prática experimental e faz o experimento na casa, né, na sua casa. Faz a pipoca lá depois que você finalizou essa avaliação aqui. Beleza? Bons estudos e até a próxima.